Marcos 4, do 35 até o 41 é o texto base da mensagem de hoje. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Marcos 4, 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Jesus, no caso, dizendo. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Eles estavam apavorados e perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Pai de amor, obrigado pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, pregar da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aqui, Deus, ouvir e compartilhar. Que sejamos agraciados, Pai, pela voz do Teu Espírito Santo. Então, me conduza nesta missão. Assim eu oro, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom, gente, o que acontece aqui? Depois de um dia cansativo, porque Jesus ele havia curado muitas pessoas, havia pregado alguns sermões, contado algumas parábolas. Jesus disse para os seus discípulos: olha, prepara o barco, nós vamos para o outro lado do mar da Galileia. Na verdade, o mar da Galileia é um imenso lago. Quando é inverno, as montanhas aos redores, os picos das montanhas, elas ficam congeladas no inverno. No verão, aquele gelo todo derrete, aquela água abastece o lago, o mar da Galileia. É chamado mar por quê? Porque ele tem 21 quilômetros de extensão, é muito grande. Jesus diz: olha, nós vamos atravessar para o outro lado do mar da Galileia. E os discípulos prepararam um barco para isso. Só que nós vemos que no caminho, no versículo 37, diz que um vento forte de repente veio. As águas começaram a ficar agitadas, o barco se encheu de água. No versículo 38, destaca que Jesus estava ali dormindo e os discípulos estavam agoniados com aquela situação. E aqui um destaque: a maioria dos discípulos, eles eram experientes com o mar da Galileia. Eles eram pescadores. Os pais eram pescadores, desde crianças eles pescavam. Então eles estavam acostumados com o mar e com certeza com tempestades. Mas essa tempestade foi diferente. Eles ficaram com medo. Toda a experiência, todo o treinamento que eles tiveram desde criança não foi o suficiente. O mar estava em fúria, a tempestade era forte, e eles correram para o Senhor Jesus Cristo, clamaram: não te importa que morramos, né? Jesus está aí dormindo enquanto a gente está aqui quase morrendo. Jesus, ele levanta, com o poder da sua palavra, o poder da sua voz, ele pede para que o mar, na verdade ele não pede, ele determina que o mar se aquiete. O mar se aquietou. Ele olha para os discípulos: cadê a fé de vocês? E aqueles homens ficaram admirados com Jesus e chega a dizer: quem é este que até o mar lhe obedece? Nessa história eu quero trazer algumas aplicações para nós, para entendermos que de fato nós não temos o controle sobre as situações, mas nós temos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, que tem todo o controle, tem o controle de tudo em suas mãos. E o primeiro ponto aqui precisamos entender que as tempestades, e eu vou me referir muitas vezes a tempestades, referindo-se ao texto, como as situações difíceis que vêm à nossa vida, tá bom? Que as tempestades, elas são inevitáveis para nós. Nós não estamos neste mundo para passear.
Nós estamos em um mundo que a Bíblia descreve como um mundo mau. A Bíblia diz que o mundo já está no maligno. Nós sofremos, enquanto continuarmos a viver, o sofrimento estará presente diante de nós, seja diante de desastres naturais como enchentes, tsunamis, uma grande pedra que estragou as férias daquelas pessoas que estavam ali em Minas Gerais, seja o coronavírus ou qualquer uma outra doença, seja porque uma outra pessoa faz mal para nós, ou nós mesmos fazemos mal para nós mesmos, com as nossas decisões, atitudes, com as nossas palavras. Um momento ou outro, nós seremos acometidos por problemas, por dificuldades, por dias difíceis. E assim como os discípulos no mar, que a navegação deles aparentemente era uma navegação tranquila e calma, só precisaremos atravessar para o outro lado. De repente vem uma tempestade, ventos fortes, ondas gigantes, água entrando dentro do barco. Assim também pode acontecer com as nossas vidas. O que estava calmo, de repente se transforma em uma tempestade. E talvez você já tenha passado por isso. Algo que estava aparentemente tranquilo, você seguia a tua vida, tem as suas dificuldades da vida, mas algo acontece que faz com que você perca teu chão, perca o controle. Então nós precisamos entender um ponto aqui. As tempestades da vida, elas podem aparecer, e podem aparecer a qualquer momento, quando você menos estiver esperando, porque elas são inevitáveis, elas fazem parte desta vida. As tempestades da vida, elas vêm para tirar o nosso sossego, a nossa paz. Como eu falei, pode ser um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego, problema com os filhos. De repente, a dor, o choro, a depressão, o cansaço, a ansiedade. A tempestade chega e nós não sabemos como lidar com elas, porque nós não temos ali o controle para reagir. Nós podemos até tentar soluções, mas muitas vezes as soluções não resolvem o nosso problema, a nossa angústia, a nossa dor. Sem pedir licença, elas chegam, causando aflição e sofrimento. As dificuldades da vida, elas não mandam um WhatsApp dizendo para você: olha só, amanhã nas tuas férias uma grande pedra vai cair lá no rio. Olha, amanhã você estará com Covid. Olha, amanhã o teu carro vai bater. Os problemas não chegam, não mandam mensagem, eles apenas aparecem. E a questão toda é como nós podemos lidar com os problemas, com as dificuldades, com as tempestades que vêm contra nós. Então, nesse primeiro ponto eu quero que você entenda, você precisa ser consciente de que as dificuldades virão, os problemas acontecerão, a aflição vai chegar, mas nós precisamos ser conscientes também que nós temos um porto seguro, que é Jesus Cristo, e nele nós podemos confiar que estará conosco no meio da tempestade, porque Ele mesmo prometeu para todos nós: eu não vou abandonar vocês, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E de fato, Ele não vai nos abandonar. Agora, precisamos entender que Jesus é um porto seguro, onde você pode se ancorar. Jesus, Ele não é uma blindagem, Jesus não é um tanque, Jesus Ele não é uma caixa que você pode se esconder lá dentro e nenhum mal vai te acontecer, porque infelizmente existem cristãos que têm a ideia de que Jesus é esse que vai te proteger contra todas as mazelas do mundo, e infelizmente estes acabam se frustrando muito quando pegam um Covid, quando pegam alguma doença, quando bate o carro. Mas Jesus, você não era para me proteger.
Não é assim que funciona. Jesus é um porto seguro que você pode confiar, está ancorado nele, mas ele jamais nos prometeu que não teríamos nenhum tipo de aflição nesta vida. Ele jamais disse que você não passaria por nenhum problema, mas ele te garantiu que vai estar com você. Observe os discípulos. Os discípulos, eles passaram o dia com Jesus. Os discípulos estavam ajudando na obra, na evangelização, mas ainda assim não isentou aqueles homens de passarem pela tempestade naquela noite. Os discípulos amavam a Jesus, os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Ainda assim, a tempestade chegou no barco que eles estavam. Aliás, Jesus estava dentro do barco e a tempestade veio de uma forma tão bruta, tão forte, que aqueles homens, e muitos deles experientes com o mar da Galileia, ficaram com medo. Então, ser seguidor de Cristo não significa a ausência de dor, de sofrimento ou até mesmo de morte. Dor, sofrimento, morte faz parte desta vida e vem sobre pessoas boas e pessoas ruins. Eu tive amigos que morreram de Covid, que não eram cristãos, mas eu tive amigos também cristãos que morreram de Covid. Pastores queridos, que dói até no coração de lembrar deles agora, homens de Deus, que morreram por conta do Covid. As mazelas do mundo vêm sobre todos, cristão ou não cristão. O câncer vem para um cristão e para quem não é cristão. A depressão pode vir para um cristão, para quem não é cristão, porque faz parte da vida, dessa existência que nós estamos vivendo. Jonas, ele passou pela tempestade porque ele desobedeceu a Deus, mas os discípulos também passaram por uma tempestade obedecendo a Deus. Então eu quero que você entenda que os problemas nesta vida são inevitáveis e acabam vindo sobre todas as pessoas. Os discípulos, eles tentaram se esforçar para contornar o problema, para saírem ilesos da tempestade, mas eles não puderam, não tiveram força, porque a tempestade era muito forte. E aqui vem a grande diferença daqueles que são cristãos, daqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, eles se esforçaram para tentar segurar ali o barco como puderam. Quando eles viram que não tinham mais forças, correram para acordar o Senhor Jesus Cristo. Quando o problema é maior do que nós precisamos parar de lutar com as nossas forças e correr para aquele que realmente tem a solução, que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, é orar, é buscar, é se colocar diante do trono da graça de Deus. Perceba que os discípulos, o que eles fizeram quando se sentiram impotentes, eles buscaram a Jesus, e este é um princípio elementar para nós que somos cristãos. Quando nos sentimos frágeis, pequenos, mortais, devemos recorrer para aquele que é forte, que é soberano, que criou todas as coisas, que Deus deu o nome, que é acima de todos o nome, aquele que tem poder para dizer, aquieta, e a tempestade se aquietou. Os problemas são inevitáveis, mas nós precisamos confiar em Jesus, na palavra de Jesus. Gente, eu poderia chegar aqui e dizer assim para vocês: olha, não se preocupe, Jesus vai acalmar a tempestade da tua vida. Não se preocupe, você ficará curado agora. Não se preocupe, os teus problemas financeiros vão acabar. Não se preocupe, você é filho do Rei Jesus e o teu sofrimento acaba hoje. Mas eu não sou Deus para dizer esse tipo de coisa. A palavra de Deus nem me autoriza a falar nesse sentido, porque pode ser que Deus queira que a tempestade continue na tua vida, que a doença persista na tua vida, que os problemas possam continuar. O que eu quero chamar a tua atenção aqui é para o que a palavra de Deus nos mostra, que não é a questão do problema ser solucionado ou não, mas é a questão de você ter Jesus Cristo
como o Senhor da tua vida, de você ter Jesus Cristo como aquele que vai te guiar. Paulo, quando ele estava com aquele espinho na carne, e Deus disse para ele: a minha graça te é suficiente. Paulo precisava crer, Paulo precisava se fortalecer na palavra de Jesus, ou na graça de Jesus sobre a vida dele. Tanto é que ele vai dizer: eu posso passar por todas as coisas, eu posso ter muito ou posso ter pouco, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não é uma questão de você estar curado ou não estar curado, é uma questão de você confiar naquele que te fortalece, no Senhor Jesus Cristo, no nosso Senhor, no Deus de nossa salvação. O que nós podemos fazer é orar. Você pode orar por mim, eu posso orar por você, nós podemos nos fortalecer, mas precisamos entender que o nosso lugar seguro não é ser curado. O nosso lugar seguro é estar firmado na rocha, porque é esta rocha que nos torna inabaláveis. Então eu preciso que você entenda isso, que as tempestades da vida vão vir contra nós, mas se nós estivermos Jesus Cristo do nosso lado, como de fato temos, e se de fato confiarmos e acreditarmos, nós seremos fortalecidos pela graça que vem dele, independente das circunstâncias. O que eu posso te dizer é o que o salmista diz no Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se está passando por alguma dificuldade hoje, entrega o teu caminho ao Senhor. Isso quer dizer a tua caminhada. Confia nele, ele vai fazer, ele vai realizar. Quando o problema for maior do que as nossas forças, maior do que a nossa capacidade, maior do que as nossas estratégias, precisamos olhar para Deus, precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, que por mais que a tempestade não esteja além do nosso controle, não está fora do controle do Senhor Jesus Cristo. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, Josué, temendo liderar o povo de Israel, atravessar o rio Jordão, conquistar a terra prometida, Deus dá uma palavra para ele. Deus disse para Josué: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. As palavras de Deus para Josué é palavra para nós hoje também. O Novo Testamento está repleto de versículos que nos aponta para confiarmos em Deus, nos esforçar, ter bom ânimo, não temer, não nos espantar, porque o nosso Deus é conosco por onde quer que andemos. O salmista no Salmo 121, versículo 1 até o 5, ele diz: elevo os meus olhos para os montes. Ele pergunta: de onde vem o meu socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. E ele diz: esse meu Senhor não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará, ele não dorme. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. É a palavra de Deus sendo dita para nós. As promessas de Deus são reveladas para nós, para que possamos confiar em Deus, possamos confiar no Senhor Jesus Cristo. E eu espero que você de fato possa confiar nestas palavras. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa as tempestades. Ser cristão não é uma redoma de vidro contra os ataques, contra as guerras, contra as doenças, contra as adversidades. Gente, o céu não é aqui na terra. Neste mundo nós vamos ter aflições, mas podemos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu este mundo. E você pode me dizer assim: pastor, eu entendo o que você está falando. Eu de fato
Quero muito confiar em Jesus. Aliás, eu confio em Jesus, mas eu sinto medo, eu sinto ansiedade, não é fácil. Olha só, o que diz o versículo 38. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, não te importa que morramos? Eles também estavam com medo de Jesus. Os discípulos, vendo a morte de perto, correram para Jesus e de Jesus: nós estamos morrendo. E de fato, quantas vezes nós também não queremos gritar para Jesus, né? Jesus, salva o meu casamento. Jesus, olha essa doença, ela está consumindo as minhas forças. Jesus, olha a minha crise financeira, me socorre. Talvez você já tenha dito a frase: eu não aguento mais. Eu vou dizer, gente, que isso é normal. Nós somos seres humanos, nós sentimos medo, nós somos fracos de fato. Uma tempestade provoca medo, porque ela é maior do que nós. No entanto, e aqui você precisa prestar atenção, o medo não pode se transformar em um pecado. O medo não pode se transformar em um motivo para murmurar contra Deus, e nem, muito menos, se transformar em uma incredulidade, deixar de crer que Jesus está no controle da tua vida. Os discípulos poderiam falar: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu vim para seguir a Jesus, deixei tudo e agora eu vou morrer no mar. Lembra do pessoal do Egito, quando saíram da terra do Egito? Por que você nos tirou da terra do Egito? Eles eram escravos lá, mas eles deixaram de crer na promessa de Deus que levaria eles para a terra prometida. Os discípulos poderiam de fato desacreditar, eles poderiam de fato murmurar contra Deus, mas em vez disso, mesmo com medo, eles buscaram o auxílio daquele que poderia lhe ajudar, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, muitas vezes é mais fácil reclamar de Deus, é mais fácil questionar os propósitos de Deus, é mais fácil ser vencido pela incredulidade. No entanto, você não pode permitir que o mais fácil vença. Você precisa lutar contra a tua carne, você precisa lutar contra você mesmo, para que você possa crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus e confiar no Senhor Jesus Cristo, independente da situação que você esteja vivendo. Porque o que oferece mais perigo a nossas vidas, preste atenção nisso, o que oferece mais perigo para você e para mim, não são os problemas da vida, mas é a incredulidade diante das promessas de Deus. Porque a incredulidade pode revelar um coração vazio de Deus. A incredulidade pode revelar um coração vazio de Deus. E você não pode permitir que os problemas da vida possam ser o teu Deus, possam ditar a tua felicidade ou a tua alegria, porque tu tens um Deus poderoso que olha por você, que diz: não temas, porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Tanto é que você pode olhar no versículo 30, aí do capítulo 4 de Marcos. Jesus vai dizer para aqueles homens: por que estão assim tímidos? Por que não tendes fé? Jesus repreende eles, pois eles permitiram que o medo fosse até maior do que a fé. Jesus disse para eles: olha, prepara o barco, porque nós vamos passar para outra margem do rio. Jesus disse para aqueles discípulos: nós vamos para outro lado do rio. O destino dos discípulos não era naufragar, o destino dos discípulos não era morrer naquele mar da Galileia, era atravessar o mar, porque Jesus disse que isso ia acontecer, e se Jesus diz, a palavra dele se cumpre. Jesus diz: nós vamos chegar do outro lado. Eles duvidaram, quando eles sentiram medo, por conta da tempestade. Então preste atenção, os discípulos ouviram a palavra de Jesus: nós vamos chegar do outro lado, vamos para o outro lado.
mas na hora da tempestade, eles ficaram com tanto medo, que ficaram meio incrédulos com a palavra de Jesus, e foram lá correr, Jesus acorda. Jesus vai dizer para eles: e essa fé? Cadê a fé de vocês? E talvez Jesus pergunte para nós também: cadê a tua fé diante das dificuldades, dos problemas, daquilo que você não tem controle? Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está nos mostrando que tudo, coisas boas e coisas ruins, vão contribuir para o nosso bem. Lá na frente, nós podemos ter certeza que olharemos para trás e perceberemos que tudo de fato contribuiu para o nosso bem, porque a palavra de Deus nos garante isso. Pode até não fazer sentido agora, mas vai fazer sentido lá na frente. Jesus, ele não prometeu para os discípulos uma viagem tranquila e segura. Ele apenas disse: vocês vão chegar do outro lado. E eles chegaram realmente do outro lado. Jesus, ele também não garante para você que a tua vida vai ser sempre de paz, alegria, prosperidade, mas ele garante que no final da tua vida, se você crer nele e se arrepende dos teus pecados, você terá a vida eterna. E é essa promessa que ele dá para nós, e é nisso que precisamos nos segurar. Apocalipse 21:4 diz: e Deus, no novo céus e a nova terra, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. Essa é a promessa que ele dá para nós. Nesse mundo nós teremos aflição, mas ele já venceu este mundo. No novo céu e na nova terra, nosso lar celestial por toda a eternidade, não haverá mais lágrima, morte, pranto. Por quê? Porque o pecado já não mais existirá lá, e podemos ter a certeza que isso vai se concretizar, porque quem falou isso é fiel, ele cumpre aquilo que ele fala. Quando os discípulos viram o poder de Jesus Cristo, aquieta o mar, eles glorificaram a Jesus. Quem é este que até o mar faz se acalmar? Que possamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza que Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida. Talvez hoje você tenha algo que está assim fora de controle, que talvez você não tenha nem esperança de melhorar, mas confie no teu Deus, confie no teu Senhor, que Ele estará contigo. Pode ser que não resolva, mas Ele estará contigo, Ele não vai te abandonar. E eu termino citando uma música que eu lembrei. Ela diz assim: se paz a mais doce me deres passar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E o refrão diz: sou feliz com Jesus meu Senhor. Eu não vou me arriscar a cantar aqui, porque senão vai estragar toda a mensagem. Mas que você possa colocar na tua mente: se a paz a mais doce me deres passar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Que o Espírito Santo de Deus possa reforçar em nossos corações a certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, estará contigo por onde quer que andares. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tu conheces cada pessoa, Pai, que está nos ouvindo agora, Pai. Tu sabes as dificuldades, os problemas, as tempestades que tem enfrentado, ó Deus. Independente, Senhor, da resposta das orações que os meus irmãos fazem, independente do desejo, Senhor, de que se resolva o problema,
Que a bonança possa chegar em nossas vidas. Independente disso, eu clamo, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, nos ensine, nos ajude a estarmos sempre ancorados em nosso porto seguro, no nosso Senhor, no nosso Salvador Jesus Cristo. Independente das circunstâncias, Senhor, possamos nos alegrar no Deus da nossa salvação, daquele que tem poder, ó Pai amado, para não apenas criar o mundo, Senhor Deus, mas poder também para nos salvar, ó Pai amado. Ó Deus, independente das circunstâncias, que todos nós possamos confiar no Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Mas é claro, Deus, a Tua palavra também nos chama para suplicar, para clamar a Ti, Senhor. Então se algum irmão, Senhor, tem passado por problemas, dificuldades, doenças, problemas financeiros, bom, o Senhor conhece cada um de nós. Eu peço ao Espírito Santo de Deus, venha com a Tua palavra de cura, venha com o Teu auxílio, Senhor, para sair das situações difíceis, ó Pai. Os casamentos, ó Pai amado, que estão se destruindo, desgastando, ó Espírito de Deus, Santo de Deus, reforce a união do lar, pai para com filho, esposa com esposo, ó Deus amado. Que possamos, ó Deus, experimentar, Senhor, grandes alegrias sim nesta vida, Senhor, no que nós temos, ó Pai, mas que possamos ter contentamento no meio de qualquer situação. Se eu tenho muito, se eu tenho pouco, tudo eu posso naquele que me fortalece, no meu Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque somos Teus filhos e pela certeza de estarmos com um Deus que nos ama, de um Deus que nos promete que jamais irá nos abandonar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Assim nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meu querido irmão, irmã, se você deseja conversar com a igreja, com o pastor, na conexão, esses irmãos de jaleco azul, deixa teu nome, teu telefone, que teremos o prazer de conversar com você. Talvez mais sobre a mensagem, sobre o Evangelho, sobre crer no Senhor Jesus Cristo, estamos à disposição, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus, depois a gente retorna para a bênção. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em Teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor, preciso desse amor. Jesus és tudo para mim.
Glória a Deus. Em Mateus 5, conta a história de uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue. E ela procurou médicos, especialistas, gastou todo o seu dinheiro. Ela soube que Jesus estava passando. E ela mesmo com aquela doença e a multidão apertando, ela saiu no meio da multidão e estendeu a sua mão para pelo menos tocar nas vestes de Jesus, na esperança de ser curada. E ela tocou com fé. E ela foi curada daquele fluxo de sangue. Jesus, procurando essa mulher, olhou para ela e disse: mulher, a tua fé te salvou. Que nós, durante essa semana, no resto da nossa vida, possamos ter esta fé de buscar a Jesus Cristo, independente das circunstâncias, do que esteja acontecendo, das oposições, das enfermidades. Buscar com fé o Senhor Jesus Cristo, porque Ele recompensa aqueles que o buscam com fé. Toma cuidado, meu irmão, com aquilo que você olha. Cuidado com as palavras que saem da sua boca, palavras de bênção e não palavras de maldição. Cuidado com aquilo que você pega, com aquilo que você quer pegar. Cuidado com aquilo que você deseja ouvir ou que você está ouvindo. Principalmente, tenha cuidado com o que passa aqui na sua cabeça, na sua mente. Tenha temor do Senhor. Vamos orar, Pai? Obrigado por este culto, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor concede a nós de estarmos aqui na Tua igreja, cultuando, louvando, levantando nossas mãos, orando com os nossos irmãos, participando da ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui hoje, Senhor Deus, a Tua igreja, celebrando o Teu santo nome, ó Senhor. Nos leve em segurança para as nossas casas. Que tenhamos uma semana, Pai, de acordo com Tua vontade, porque é isso que nós queremos. Cria em nós o contentamento diante de qualquer situação. Que Teu Espírito nos ajude a tomar decisões boas, honestas, íntegras, ó Pai. Que sejamos, ó Pai, boas pessoas onde quer que estejamos, a começar dentro da nossa casa, Senhor, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, ó Pai. Que em tudo possamos glorificar o Teu nome e andemos do modo digno do chamado que temos recebido de Ti. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com o povo de Deus aqui reunido, aqui e sobre a face dessa terra, de agora para sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, querido irmão. Glórias ao Senhor nosso Deus.